Falando hoje sobre as fases do deserto de quem saiu de casa, de quem abandonou casa, lar, família, de quem abandonou o projeto inicial, que é a família, que é a criação dos filhos no temor do Senhor, de quem abandonou o projeto inicial, que é investir mentalmente, espiritualmente, financeiramente na família, no cônjuge. Então, a primeira fase que essa pessoa vai passar, isso assim, antes dele sair de casa, ele teve que achar um monte de desculpa. Brigava demais, discutia demais, os filhos eram birrentos, mal educados, não me escutavam. Então ele precisa criar narrativas que sustentem que ele precisava sair porque ele não tinha vida. Então ele vai ter essas narrativas para o mundo e para toda a sociedade, né, onde ele for. E todos vão entrar na dele. E isso é incrível, todos entram na dele e dela, né? A primeira fase é a da ilusão, né? A pessoa está bem melhor do que antes, então ela vai começar a mostrar para todo mundo que ela está melhor do que antes, porque agora ela consegue se cuidar, se proteger, fazer as coisas que gostava, tem mais tempo para si, então tomar uma cerveja tranquilo, né? Chegar a hora que quer, sem precisar dar conta, né? Gastar o dinheiro com o que quer, que é o principal, né? Posso agora gastar ou não gastar, faço o que eu quero. Então essa é a principal, a fase da liberdade. Estou livre, né? Vou com os amigos a hora que eu quero e não preciso prestar contas a ninguém. Primeiro, na fase da liberdade, ele tem tempo para festas, para conquistas rápidas. Então, mesmo que ele tinha amante ou tem, ele vai agora olhar todas as opções, né? Ele vai olhar para todos os lados, né? O sentimento de euforia, da falsa independência. O mais moço, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Lucas 15:13. Essa fase tudo é beleza, né? A segunda fase, que é onde entra rebote, né? Pode ser amante ou pode ser outra, né? Mas a rebote entra nessa segunda fase, que é quando ele tem que mostrar que ele é alguém. Ele já gastou, já desperdiçou, já fez a burrada, não tem como voltar. Aí agora ele tem que agarrar uma rebote, né? Quando os recursos acabam, vem a solidão, a falta de apoio e o vazio interior. O que parecia divertimento agora parece que é um fardo, porque há uma cobrança por parte da sociedade. Eu sei que tua vida tá uma beleza, mas não era bom? Não, mas agora já não tem mais como voltar. Como que eu vou voltar? Então, na cabeça dele, ele tem que continuar a narrativa de que é impossível voltar, ele precisa viver. Essa fase, ela vai fazer com que ele firme com o rebote justamente para se autoafirmar, eu estou fazendo certo. E sentimento de abandono, de carência e de frustração vão vir nesta fase, mas não de voltar para trás, né? E havendo gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades, em Lucas 15:14. Então, como ele estava precisando trabalhar, ele então estava passando necessidade, ele começou a ver o que dá para fazer. Então, ele vai se encostar em algo, em alguém que está ali para isso, né? O inimigo não descansa, ele vai sempre deixar pessoas já em prontidão para essa fase, que é a segunda fase, né? Isso pode acontecer muito rapidamente ou pode levar anos para acontecer. A rebote pode durar rápido ou pode durar anos. Tanto a primeira fase como essa segunda fase pode demorar ou pode ser rápido, porque tudo depende de como você está orando também e de como você está se posicionando. Se foi maldição, vai levar 11 anos para a pessoa cair a ficha. Maldição tem um tempo estimado para voltar para a pessoa que fez a maldição de 11 anos. Então, a maldição tem que ser refeita de tempo em tempo. Então, tem o seu tempo. Você não vai esperar esse tempo. Você pode quebrar. Mas se for mau caráter, aí é outra questão. Também de oração, de fazer com que a pessoa deixe a cegueira, porque aí não tem nada a ver de espiritual, é cegueira dele mesmo, que ele escolheu este caminho. A terceira fase
essa é muito parecida com a primeira fase de quem foi abandonado, é a fase da humilhação e da dor. A pessoa tenta sobreviver em condições abaixo de sua identidade, ou seja, ele desceu para o fundo do poço. É o fundo do poço, onde não resta mais nem orgulho, é só humilhação. Estando com a rebote ou estando em outras situações, já abandonado a tudo que já tinha, não importa. É o fundo do poço, onde ele vai comer o que ganha, vai trabalhar que nem um cachorro e não vai ter nada, nem para ele, nem para a família dele original, não vai ter nada. Mas ali, que nem o filho pródigo, ele se tornou um escravo lá que não podia nem comer a comida dos porcos, mas ele tinha que trabalhar. Então, quer dizer, ele gastava sua energia e sua força 24 horas em prol de nada para ele e para quem é dele, né? Mas para estranhos, né? Como dizem Provérbios, né? Que a pessoa que olha para uma adúltera, ele sempre vai gastar seus anos de força e energia para estranhos. E isso é muito real nessa fase. Sentimentos de vergonha, arrependimento e desesperança. É nessa fase que acontece, né, o sui, né, que alguns fazem, acontece nessa fase, porque não querem voltar, não vão se quebrar orgulho a esse ponto de ir lá e voltar, também não querem continuar nessa humilhação. Então, é uma fase, como a primeira fase de quem foi abandonado é desesperadora, essa fase deles também é uma fase desesperadora, onde se você se colocou em oração, que realmente está jejuando, está buscando pelo seu cônjuge, essa fase vai fazer muita diferença para que ele volte mais rápido. E aí vai depender de muitas coisas do seu lado. Mas isso é tratado do seu lado. E o lado dele, Deus estará tratando de outras maneiras, com outras pessoas. Geralmente no chicote com gente do mundo, ele vai ser preso, vai ser humilhado, vai ser achocalhado. Quando tentar deixar rebote lá e tentar levar alguma coisa, ainda vão... Ixi, nem me fale. É cada coisa que eu escuto. Então, muitos não conseguem voltar, porque essa fase da terceira para a quarta, que é onde eles realmente criam certeza de que eles têm que voltar, sem absolutamente nada, com mal com a roupa do corpo, porque essa é a única estratégia que ainda sobrou, porque é para salvação. Quem não negar-se a si mesmo não é digno do Pai, né? Então, nada vem por acaso. O orgulhoso, Deus humilha. Então, se ele saiu de casa porque era orgulhoso, e os filhos davam trabalho, a esposa dava trabalho, o marido dava trabalho, se eles saíram de casa por causa disso, nessa fase eles vão ter que admitir que a humilhação que eles passavam lá em casa não era nada do que o mundo está fazendo com eles. Aí na quarta fase, que é a consciência e o arrependimento. Nessa fase sim que eles podem voltar. E muitas vezes a pessoa que está orando, às vezes é difícil de aceitar a pessoa de volta nessa condição, porque ele está humilhado, maltrapilho, doente, acabado. É alguém que ninguém mais quer, descartável, né? No meio da dor, cai-lhe a ficha. Longe de casa, não tem mais vida plena. Os amigos já se foram, faz tempo eles ficaram lá na primeira fase, Surge o desejo sincero de voltar, mesmo que em posição de humildade, né? Então, mesmo o filho pródigo voltou para casa, nem que for para ser servo lá junto com os servos, porque eu já não sou digno de ser chamado filho. Então, a sinceridade de falar, eu tenho que voltar, porque ali ainda é melhor para mim, melhor do que o que o mundo tem para oferecer, né? Surge aí sentimento de saudade, quebrantamento e a decisão. É quando caiu realmente as escamas dos olhos e a pessoa decidiu voltar, porque não tem mais outra alternativa. E aí quando ele volta, né? E caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Em Lucas capítulo 15, versículo 17.
Então ele entende ali nessa fase onde ele já não tem mais condição de continuar lá, porque ele foi ali o inimigo, porque o inimigo ele não faz nada de pra ele cobra a conta, lá no fim ele vai te humilhar até não sei, o inimigo não faz nada de bom. Tudo que ele faz é para depois te cobrar uma conta bem alta. Então, o retorno, a fase 5. A coragem de voltar exige humildade, reconhecimento dos erros. Caminho de volta é marcado por esperança misturado com medo da rejeição. Sentimentos de expectativa, humildade e fé. Então ele tem várias dúvidas de como pode ser recebido. Eles não sabem como vai ser a volta. Isso eu estou falando para homens e mulheres que agora querem viver os princípios de Deus, que querem realmente cuidar da família original que Deus constituiu para eles. Então eles realmente vão querer voltar e agora vão ficar na expectativa de como vai ser a recepção, como vão ser tratados, como vai ser ali novamente. Levantar-me-ei e irei com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Ou seja, se ele admite que pecou contra o céu, ele se converteu, né? Então isso aqui não tem nada a ver com aquela pessoa do bate e volta, que fica indo e vindo. Ele não chegou nessa fase ainda, ele talvez esteja lá nas primeiras fases e você que não percebeu. Então, aí, nessa quinta fase, ele realmente se converteu, ele está transformado, ele já não se importa mais em ser servo humilde. Pequei perante o céu e contra ti. Lucas 15, 18. Então ele admite que errou, inclusive contra o pai, né? Gastando a herança antes da morte dos pais. Isso não existe, pegar a herança antes. Isso prova que a pessoa é filho pródigo, quando ele briga por herança antes. A fase 6, que é a restauração. O pai, que é Deus, acolhe com amor, perdoa e restitui a sua identidade original. Ou seja, ele volta como pai, como marido, e essa é a identidade original dele, agora, como sacerdote do lar. O deserto termina em festa, em honra e nova chance. Ou seja, a festa, né? Para o cônjuge é uma festa de casamento, né? É uma festa porque até sentimentos de alegria, perdão, renovo. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestir-lhe e ponde-lhe o anel na mão e as sandálias nos pés. Lucas 15, 22. Então você entendeu aqui que se ele tivesse tentado ali voltar nas primeiras fases, onde o céu desceu na terra para ele, ele pode fazer o que ele quer com o dinheiro dele, inclusive com você, de ficar te humilhando. Então, se você entendeu que ele só volta mesmo aqui na última fase, quando ele admite que pecou contra o céu e contra você, abandonando seus filhos, então aí sim é arrependimento de verdade. Resumo: o deserto de quem saiu de casa passa por 6 frases: ilusão, escassez, humilhação, arrependimento, retorno e restauração. É importante cada passo? Olha, vocês já entenderam que para não ter segundo e terceiro deserto, precisa ser esses passos, para que haja libertação, para que ele tenha experimentado do melhor ao pior, né? E aí acontece da pessoa que está orando e buscando e fazendo tudo corretamente, quando ele volta ali nessa situação, fica difícil, às vezes até de, nossa, será que eu preciso disso agora? Será que ele vai ter alguma... Você fica com medo. Então, nas restaurações de verdade que acontecem, onde a pessoa volta para pegar o anel de volta, para pegar a certidão de volta, ele volta transformado completamente. Essa é a meta, né, da restauração do casamento. É essa a meta que eu trabalho aqui no meu canal, que eu ensino, que a gente vai viver, porque não tem outra maneira, não tem outra maneira da restauração acontecer.
Aí só para dar uma complementada, o deserto de quem ficou, que é a parte que sofre, né? Que é a que busca a restauração, na Bíblia o deserto de quem fica, ele vai passar por solidão profunda. O coração sente o peso da ausência, como se tivesse deixado a sua própria sorte, a dor de ser rejeitado, a falta de rumo, né? A provação da fé. Então, realmente, esse deserto, ele é parecido com o deserto de Jesus na cruz, quando não tinha ninguém ali mais com ele. O deserto de José, quando foi vendido pelos irmãos como escravo. Ou até o deserto do próprio Jó, quando perdeu tudo, né? Então, o cônjuge que fica, que é o abandonado, ele vai passar por esse sentimento completo de abandono total. Porque na primeira fase fica todo mundo do lado dele. Ele tem direito de ser feliz. Ele conseguiu convencer todo mundo de que você não presta, de que não dá para viver do seu lado, de que ele não consegue ser feliz com você, que ou você sendo crente demais ou crente de menos era defeito. Tudo vai ser defeito. Tudo. Então, ali na primeira fase, não é só sobre você, é sobre a libertinagem na mente dele, que ele quer viver. Os filhos no pé dele, os filhos rebeldes, birrentos, respondendo, desobedientes, tudo isso é peso. E uma coisa importante que vocês imaginam agora, se vocês ficarem obrigando os filhos de vocês a conviver com esse pai ou com essa mãe, vivendo isso, que tipo de trauma essas crianças vão ter? Então, a lei pode até obrigar que o pai tem que ver, mas se o pai não quer, deixa. Vai você viver com seus filhos, porque vai ser menos trauma na cabeça dessa criança, porque ela vai ver o capital que era para ser investido nela, para o futuro dela, investido lá em festas e esbanjamentos e viagens com outra pessoa, e isso vai causar traumas de rejeição terríveis para eles, porque eles vão ver o quão maldoso é o coração do homem quando ele arruma outra pessoa, ou até quando ele está simplesmente com os amigos. Os filhos vão ver, viver isso e sentir isso. Nossa, quando eu tô com o pai é tudo festa, e com a mãe não tem nada. Então, assim, eles vão ver essa comparação. Isso é terrível para a mente da criança. Então, a autorrestauração sua, que depende de você passar a primeira fase, de deixa ir, cuida da sua casa, cuida da sua mente, cuida do seu corpo, cuida da sua profissão, vai buscar algo para trabalhar, algo para ganhar dinheiro. Essa primeira fase, quanto mais rápido você sai da fase do luto, para ir para a fase da luta, que agora você tem que ser autossuficiente, não seria apropriado, jamais seria, mas já que acontece, né? Então você precisa ali evitar, né? Mesmo que seja contrário, porque o inimigo, ele está associado com o governo e com as leis, né? O governo e as leis são para criar filho que não aprende nada, que tem que até 18 anos sentado num banco da escola e que não faz nem a cama, nem lava a louça, não arruma nada, não pode trabalhar nada. Não pode fazer nada, que se você mandar fazer uma coisa, já é processo nas tuas costas. Então, a justiça hoje em dia está do lado de que teus filhos se percam. Então, evite deixar eles ir lá. Não obrigue, não cobre, né? É abandono afetivo, né? Tem cada nome. Simplesmente poupe. A gente vê muito melhores resultados na educação e criação dos filhos que tiveram o mínimo contato com os pais, que saíram. Quanto menos contato lá, melhor para eles. Quem foi ficar menos tempo com eles lá, tem menos problemas da cabeça, problemas de eu vou tratar minha mãe com respeito e educação. Porque lá eles só aprendem que você não presta, e mais um monte de coisa. Infelizmente, é assim que eles vão fazer lá. Então, quanto menos contato, né? Evite, não force, eles não querem, eles realmente não querem, foi a principal cláusula, os filhos estavam impedindo a liberdade deles, eles não podiam estar nos bares bebendo, com os amigos bebendo, nas festas com as outras, né? Várias outras, até decidir pela rebote de vez, e aí a rebote entra, né? E ela tem o seu prazo de validade também, como
tudo que o diabo oferece tem prazo de validade. Eu vou falar aqui um breve testemunho que me chegou anteontem de uma mulher que o marido deixou dela para ficar com uma vizinha que morava na mesma rua. E ela ficou 18 anos, eles eram muito jovens, começaram a namorar, casaram, tiveram um filho e 15 anos depois tiveram outro, viveram 18 anos. Então, aquele segundo filho era pequenininho ainda quando ele saiu de casa. Ele simplesmente se apaixonou pela vizinha, foi lá e foi morar com ela e pediu o divórcio e ficou lá com a mulher. E a mulher aqui ficou, né, não sabia de restauração, não sabia de nada, né? Ficou cuidando da casa, dos filhos, trabalhando do jeito que sempre fez, ia para a igreja, nunca fez questão. 30 anos, olha só, 30 anos. Se passaram praticamente 30 anos até que eles casaram novamente. Aí, perto dos 30 anos, lá pelos 26, 27 anos dela, sozinha, os filhos já tudo casado, bem casado. Não é aquela bem casado, porque a influência do pai atrapalha na criação dos filhos. Chegou um certo dia que ela, né, de certa forma, ofendida pela sociedade, porque a largada, abandonada, divorciada, né, ela tinha que ter defeito. A outra lá não pode perdoar, ela tem que achar alguma comparação. Ela se sentindo ali rejeitada, né, oprimida, ela começou a buscar por restauração. Ela começou a orar para Deus, para que Deus devolvesse o marido dela. Olha só, depois de mais de 25 anos, ela começou a orar para Deus devolver o marido dela. Porque ela não queria arrumar outro, porque ela entendia que era errado. E também não queria continuar sendo oprimida. Ela começou a orar. E passou ali um tempo dela buscando pela restauração da família dela. A outra mulher lá ficou doente. Pegou um câncer e 6 meses faleceu, né? Aí, ele agora, sozinho, viúvo, né? Ele não perdeu tempo, ele foi lá e pediu para ela se ele podia voltar, né? Digamos que ele respeitou um tempo ali, eu não sei quanto tempo foi, mas ele voltou. E o que ele falou? Que ele sempre quis voltar, mas o sentimento de culpa e algo prendia ele lá. Então ele sentia que ele tinha que ficar com aquela mulher, porque tinha alguma coisa ali que ele se sentia culpado por ter enganado ela, alguma coisa assim, porque o homem nunca é 100% inocente nessa hora. E então ele não voltou. Infelizmente, né, não é o testemunho melhor do mundo, eu odeio esse tipo de testemunho, porque eu quero que todo mundo se converta no final e viva dentro da plena vontade do Senhor, que Deus arrume alguém certo para cada um. Mas infelizmente essa aí desceu a cova do jeito errado e você sabe para onde ela foi. E a intenção da restauração é a conversão da outra parte, nunca a morte, né? Então não faço questão nenhuma desse tipo de testemunho, porque a intenção é a conversão, né? E a conversão não é vivendo no pecado, fazendo coisa errada. A conversão é você convencer a pessoa de que ela não deve, de maneira nenhuma, ficar com quem é do outro, ficar com quem é da outra, porque isso é pecado, isso é adultério. E bebida, droga, tudo que tipo de amarração que a pessoa faz, então de vez que afasta a pessoa do Espírito Santo, afasta a pessoa de Deus. Outra coisa, não é amor, nunca foi amor, porque quando afasta a pessoa de Deus, não tem como ser amor. Quando afasta a pessoa do propósito original de Deus, que é cuidar da sua metade, porque divórcio não existe. Quando existe é porque o coração é duro, e quem é coração duro já separou de Deus, né? Deus é amor, é reconciliação. Então, nunca foi amor o que existe lá com o rebote. Nunca foi e nunca vai ser. É sempre, estou te usando enquanto você me serve. Então, um usa o outro para continuar no pecado. Essa é a única realidade. Para quebrar isso é somente com muito jejum e oração e busca no Senhor. Eu espero ter ajudado com esse vídeo. Quem não é inscrito no meu canal, se inscreva, comenta e me mande mensagens, tá? O meu telefone está na minha foto do perfil.
Quem quiser algum atendimento, está lá em nome de Jesus. Eu agradeço o carinho de todos vocês. Amém.